O governo aumentou o imposto de importação de mais de 1.200 produtos, incluindo celulares, computadores e máquinas. E isso pode mexer direto no bolso de empresas e consumidores. Olá, meu nome é Xavier Rodrigues e você está no Turbo News. O governo brasileiro aprovou um aumento do imposto de importação para 1.252 produtos dos setores de máquinas, equipamentos e tecnologia. Nessa lista entram computadores, smartphones, roteadores, servidores, equipamentos médicos, componentes eletrônicos, máquinas industriais e também equipamentos agrícolas e de construção. Essa decisão foi tomada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, o GSEX, e começa a valer em março. As novas tarifas vão ficar concentradas em faixas entre 7,2% e 25%, com alguns degraus no meio: 10%, 12,6%, 15% e 20%. Segundo o governo, o objetivo principal é proteger a indústria nacional, que estaria perdendo espaço para produtos importados mais baratos vindos do exterior. Ao mesmo tempo, essa mudança acontece num momento em que o próprio Brasil vem criticando o aumento de tarifas em outros países, como os Estados Unidos, em meio a disputas comerciais. E antes de eu te contar o que isso pode significar na prática para os preços e para as empresas, se esse tipo de notícia de economia e política te ajuda a entender melhor o que está acontecendo no país, aproveita e acompanha o canal para não perder os próximos casos. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, esse aumento não deve impactar os preços para o consumidor final. Ele afirma que, no caso dos celulares, por exemplo, cerca de 95% dos aparelhos vendidos no Brasil são produzidos aqui mesmo, inclusive modelos como o iPhone. Segundo o governo, a lógica foi a seguinte: produtos que não têm produção nacional continuam com tarifa zero. Setores que produzem no Brasil seguem com incentivos fiscais, como a chamada Lei de Informática, a Lei do Bem e programas voltados para semicondutores. Muitos eletrônicos, como televisores e celulares, já recebem benefícios por serem fabricados na Zona Franca de Manaus ou em outras regiões com redução de impostos. O secretário explicou também como foi o reajuste das alíquotas, ou seja, dessas porcentagens de imposto. Tudo que estava entre 0 e 7% foi para 7 ou 12,6%. O que estava entre 7 e 12% foi para 12,6%. O que estava entre 12,6% e 20% foi para 20%. Segundo ele, esses bens, na visão do governo, não são itens que o Brasil dependa principalmente de importação. A ideia é fortalecer a produção interna, preservar empregos e renda e melhorar as contas externas do país, ou seja, o equilíbrio do que o Brasil compra e vende lá fora. O governo também criou alguns mecanismos de exceção. Setores considerados estratégicos, como data centers, continuam com benefícios para importar produtos por 5 anos, mesmo existindo produção nacional. O regime chamado ex-tarifário, que é uma espécie de benefício de tarifa reduzida para produtos sem similar nacional, continua valendo. Empresas que forem afetadas por itens que saíram de 0 para 7% podem pedir esse benefício até 30 de março. O governo diz que a concessão é imediata enquanto o pedido é analisado, num prazo de até 150 dias. Do outro lado, a Associação Brasileira dos Importadores, a ABIMP, discorda da avaliação do governo. Para a entidade, o aumento das alíquotas, como no caso dos smartphones, que subiram de 16% para 20% em fevereiro de 2026, impacta diretamente o preço final ao consumidor e também o custo de produção das empresas. O presidente da ABIMP afirma que eles reconhecem que o governo tem o direito de tentar fortalecer a indústria nacional, mas lembram que o imposto de importação, por natureza, tem efeito imediato nos preços e na arrecadação do governo, e não necessariamente cria capacidade produtiva nova no país. Segundo a associação, o aumento considerado abrupto das tarifas, inclusive em produtos com baixa ou nenhuma produção local, tende a gerar mais arrecadação no curto prazo, mas também mais custo para a economia, sem garantia de um desenvolvimento industrial sólido. A ABIMP alerta ainda para outros pontos. Em vários segmentos, a produção nacional não é suficiente para substituir rapidamente o que vem de fora. Isso pode significar aumento de preço para empresas e consumidores, e não uma redução real das importações. Muitos dos itens atingidos são bens intermediários e componentes usados na fabricação de outros produtos. Quando o custo desses componentes sobe também o custo de produção, o que reduz a margem de lucro e atrapalha a competitividade da indústria brasileira, inclusive nas exportações. A entidade também destaca que as cadeias produtivas hoje são muito integradas e globais. Qualquer aumento de custo ou de tempo na importação de peças pode gerar um efeito em cascata na produtividade, na inovação e na formação de preços em toda a indústria. Esse debate sobre tarifas mostra como decisões de política econômica podem atingir a indústria, os empregos
empregos e também o preço do que chega na mão do consumidor. Se você quiser continuar acompanhando como essas medidas do governo impactam o dia a dia de todo mundo, se inscreve aqui no Turbo News, deixa o like para fortalecer o trabalho e comenta o que você acha desse aumento dos impostos de importação. A sua opinião ajuda muito e também inspira os próximos vídeos.